Bom, professor, esse aqui é o trabalho do sistema de pousadaria. É um trabalho que foi feito por mim, João Paulo, o Matheus e Matheus Casarim. O projeto foi todo escrito em Python, usando a biblioteca de interface gráfica TK-Inter. E o banco de dados que a gente está utilizando é o SQLite, né, que é gerado o arquivo assim que o sistema é inicializado, caso ele já não exista. Bom, professor, para inicializar o banco de dados, nós vamos executar o sistema, pelo menos rapidamente, para ele criar o arquivo do banco, bem como as tabelas e o seed, né, que para tornar os exemplos que a gente vai apresentar um pouco mais interessantes, né? E o senhor pode perceber que as tabelas foram criadas, né, o arquivo foi criado, e nesse arquivo a gente tem a tabela cardápio, cliente, cômodo, devolução, estoque, funcionário, nota de devolução, nota fiscal, pousadaria, reclamações, reserva e tarefas. Após mostrarmos as tabelas, mostraremos algumas telas do sistema. A primeira tela seria a tela de login, onde só é possível logar sendo um funcionário. Mas vale notar aqui que o admin seria um usuário criado por padrão no banco de dados assim que é executado o código para gerenciar novos sistemas. Após fazermos o login, nós vamos para o menu, onde possui toda a conexão com outras telas do sistema, como o cadastro de funcionário, para que possamos cadastrar novos funcionários e não usar mais o admin como usuário padrão. Onde também temos as outras telas que estão funcionando, mas mostraremos apenas algumas, como o cadastro de cliente, reserva de quartos, devolução de quartos e a consulta de quartos disponíveis. Vamos mostrar agora o cadastro de clientes, onde a gente pede alguns dados, como o nome, e-mail, telefone, tipo da pessoa, física ou jurídica, e o seu endereço. Isso nós vamos cadastrar um novo cliente para ver se ele está sendo salvo no banco de dados. Após o cadastro, mostraremos a tabela do banco de dados, onde podemos ver que o novo cliente foi salvo e todas as informações salvas nessa mesma tabela. Podemos ver aqui também que existem outros clientes salvos aqui, onde eles foram criados para a fim de testar o código. Agora mostraremos o código do cadastro do cliente, aquele que faz a ligação entre o banco de dados e a tela de cadastro. Aqui nós temos a criação de tabelas do banco de dados, da estrutura de dados propriamente dita, onde nós temos algumas funções que gerenciam a entrada de dados do cliente físico e jurídico, onde temos funções também para retornar o nome dos clientes e os dados deles. Agora mostraremos a tela de quartos disponíveis, na qual podemos pesquisar quartos se eles estariam disponíveis ou ocupados, e retorna um aviso caso não haja nada a retornar. Essa tabela a ser consultada, onde salvamos todas as áreas do hotel e os preços da diária, o tipo de quarto, a quantidade de camas e a quantidade de cômodos. Aqui também temos algumas áreas especiais, como a churrasqueira, sauna, piscina e salão de festas. E nelas não possuem um tipo de quarto, nem quantidade de camas, nem quantidade de cômodos a ser salvo. E esses valores são null. Esse é o código de gerenciamento dos cômodos, onde nós temos
as inserções manuais de cada cômodo do hotel e bem como alguns métodos, como a consulta dos quartos disponíveis e ocupados e a consulta de seus preços diários. Agora, com o cliente cadastrado, iremos fazer uma reserva. Para isso, é necessário escolher o devido cliente na lista de clientes, e então escolher uma data de entrada e uma data de saída. Lembrando que a data de entrada deve ser atual ou futura, e a data de saída deve ser maior do que a data de entrada. Após isso, o botão Selecionar deve ser clicado. Assim, serão consultados e exibidos os quartos e áreas de lazer que estiverem disponíveis no banco de dados. Dessa forma, o funcionário poderá escolher na lista os quartos e/ou áreas de lazer que o cliente deseja e poderá observar e informar o cliente sobre o valor total dos quartos, áreas e o valor da reserva para as datas que ele escolheu. Após isso, o funcionário pode clicar no botão Reservar para efetuar a reserva e depois clicar no botão Emitir nota fiscal para emitir a nota fiscal. Como vocês podem observar, a inserção da reserva no banco de dados foi efetuada com sucesso, sendo importante evidenciar que para cada quarto e/ou área de lazer selecionados, é feita uma reserva. Clicar no botão Emitir nota, é gerada uma nota fiscal com o nome do cliente, em que são exibidos as principais informações, tanto do cliente quanto do emitente, né, a pousadaria, e no cliente são mostrados principalmente os quartos e áreas de lazer que ele alugou, o tempo de estadia, a data de entrada e a data prevista de saída, a data de emissão da nota e também o valor total da reserva. Agora, para exibir a implementação da tabela de reserva no nosso banco de dados, nós começamos primeiramente com a criação da tabela, depois inserção de dados, depois vem os métodos de consulta, reservas de quartos e áreas de lazer, depois temos o método de realização de reserva, né, que realmente insere uma reserva no banco de dados, e por último nós temos um método que conta que vê, né, a quantidade máxima de reservas efetuadas no banco de dados. Agora, nós temos a implementação da tabela de nota fiscal. Primeiramente, começamos com a criação da tabela, depois a inserção de notas fiscais relativas às reservas que a gente já tinha inserido no banco de dados para teste, depois um método para inserir nota fiscal e outro método para fazer a leitura dos dados de nota fiscal. Enfim, partimos para a nossa última demonstração do sistema pousadaria. Nessa demonstração, faremos a devolução dos quartos e áreas de lazer para o cliente selecionado, que no caso é Matheus. Assim, o banco de dados irá consultar e exibir os quartos e áreas de lazer reservados pelo cliente. Esses dados serão exibidos e podem ser selecionados a fim de que seja feita a devolução. Com a devolução sendo efetuada com sucesso, o funcionário pode clicar no botão Emitir nota para emitir uma nota de devolução. Dessa forma, podemos ver que a devolução do quarto e a área de lazer foram efetuadas com sucesso, sendo que foi feita uma devolução para cada quarto ou reserva selecionado. E a data de devolução é a data atual no sistema em que o botão Emitir devolução foi clicado. De forma similar, também emitimos uma nota, no caso uma nota de devolução, para os quartos e áreas de lazer devolvidos pelo cliente. Agora mostramos a implementação da tabela de devolução no nosso código. Primeiro, criamos a tabela devolução, onde é importante ressaltar que a nossa chave primária número referencia a chave primária da tabela reserva. Dessa forma, fazemos também a inserção dos dados relativos às devoluções das reservas que nós usamos para teste do nosso banco de dados. Depois, seguimos para alguns métodos, como a consulta geral sobre as devoluções, a consulta de quartos pendentes que ainda não foram devolvidos, a consulta de área de lazer pendentes e também um outro método para realizar a devolução, inserindo o número de reserva, valor e data de devolução no nosso banco de dados. Por fim, temos a implementação da tabela de notas de devolução, que da mesma forma como as notas fiscais, também ocorre a criação de tabelas, a inserção de algumas notas de devolução e temos também dois métodos, um método de inserir nota de devolução e um método para a leitura do banco de dados.
Por fim, é importante ressaltar que nós também temos outras telas referentes aos nossos outros requisitos de negócio, como gerência de cardápio, gerência de estoque de produtos, lista de tarefas, registrar reclamação ou avaliação ou sugestão de clientes, mas optamos por não colocar essas informações aqui no vídeo para que ele não ficasse muito extenso. De qualquer forma, é isso. Um grande abraço, muito obrigado.